Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos, vamos começar com a Primeira Liga de Portugal, onde temos a equipe do Gil Vicente enfrentando a equipe do Vizela. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gil Vicente, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Gil Vicente é a 11ª colocada do Campeonato Português, com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Vizela, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas. A equipe do Vizela é a 18ª colocada, com 13 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Gil Vicente, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Vizela. Pelo que podemos ver, a equipe do Gil Vicente se encontra-se bem melhor do que a equipe do Vizela. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Gil Vicente para vencer ou partida terminando empatada. Empate, casa. Liga da República Tcheca. Temos a equipe do Ostrava enfrentando a equipe do Vitória Pilsen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ostrava, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. A equipe do Ostrava é a 8ª colocada, com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória Pilsen, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Vitória Pilsen é a 3ª colocada, com 36 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Ostrava e 4 vitórias para a equipe do Vitória Pilsen. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória Pilsen para vencer ou partida terminando empatada. Empate, fora. Copa da Grécia, temos a equipe do Penatolikos enfrentando a equipe do Ares. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Penatolikos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Penatolikos é a 11ª colocada do campeonato grego, com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Ares, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Ares é a 5ª colocada do campeonato grego, com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Penatolikos e 4 vitórias para a equipe do Ares. Melhor opção para essa Copa da Grécia, vamos de fora. Ares para vencer. Championship, campeonato inglês da 2ª divisão, temos a equipe do Leicester enfrentando a equipe do Sheffield United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Leicester é a 1ª colocada, com 75 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sheffield, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Sheffield é a 23ª colocada, com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Leicester, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Sheffield. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Leicester para vencer. Championship, campeonato inglês da 2ª divisão, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Lens. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Chelsea é a 16ª colocada, com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Leeds United, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Leeds United é a 3ª colocada, com 63 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para o Chelsea, um empate e 3 vitórias para a equipe do Leeds United. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Leeds United para vencer. Championship, pelo campeonato inglês da 2ª divisão, temos a equipe do Bristol City enfrentando a equipe do Southampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bristol City, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Bristol City é a 13ª colocada, com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Southampton, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Southampton é a 2ª colocada, com 64 pontos ganhos.
Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bristol, um empate e 2 vitórias para a equipe do Southport. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Southport para vencer. Liga dos Campeões, oitava de finais, temos a equipe do Copenhague da Dinamarca enfrentando a equipe do Manchester City da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhague, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, venceu todas suas 5 partidas. Os últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, o primeiro jogo, a equipe do Manchester City venceu o Copenhague por 5-0 e o segundo jogo ficou no empate de 0-0. Como a equipe do Manchester City é bem superior à equipe do Copenhague, melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Manchester City para vencer. Pelo segundo jogo da Liga dos Campeões, às oitavas de finais, temos a equipe do Red Bull Leipzig da Alemanha enfrentando a equipe do Real Madrid da Espanha. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, empatou 1, venceu 1, perdeu 3. Isso tudo pelo campeonato alemão. Já a equipe do Real Madrid, pelo campeonato espanhol, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 2 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Red Bull Leipzig, que venceu a partida por 3-2, e uma vitória para a equipe do Real Madrid, que venceu a partida por 2-0. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Real Madrid para vencer. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Chelsea vs Leeds United. Fora, Leeds United para vencer. Leicester vs Sheffield. Casa, Leicester para vencer. Panathinaikos vs Aris, uma dupla chance. Aris para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Ostrava vs Vitória Pilsen, uma dupla chance. Vitória Pilsen para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. E para a Liga dos Campeões, vamos da seguinte forma: Red Bull Leipzig vs Real Madrid. Fora. Real Madrid para vencer. Copenhague vs Manchester City. Fora. Manchester City para vencer.